Segundo Samuel, capítulo 24, começando no versículo 1, diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, esse negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora abençoá-la, que o Senhor possa empoderá-la, para que possamos receber dela tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Me dê agora do teu poder, para que eu possa pregar com clareza, com eficácia. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos então continuando o nosso tema sobre a vida de Davi e o seu rumo à grandeza. Estamos já na reta final. E esse, eu creio, vai ser o último capítulo que nós vamos ver nesse estudo. E hoje vamos começar um novo tema. E esse tema que vamos começar hoje é dificuldades no crescimento cristão. Dificuldades no crescimento cristão. E nós vamos hoje ver, digamos assim, a introdução para esse tema dentro do contexto de 2 Samuel, capítulo 24. Esse capítulo todo, esse episódio todo que nós vamos ler, não sei se você conhece, vai conhecer em breve, foi um capítulo, um episódio bastante vexamoso, vergonhoso para Davi. Marcou realmente uma queda um tropeço, digamos assim, na sua espiritualidade. E por causa dele, 70 mil pessoas morreram. Não é por causa dele, mas devido a essa decisão que ele tomou. E aqui, apesar de estar no fim da sua vida, agora veja bem, falta ainda uns 2 anos, faltam ainda 2 anos para a sua morte. E deixa eu só pedir, vamos trancar aquela está em trancar? Okay. Faltam ainda 2 anos para a sua morte física, e mesmo assim, no final de sua jornada, apesar dos altos e dos baixos, Davi aqui ainda está tendo dificuldades espirituais. Isso porque ele está em processo de crescimento espiritual. Ele está crescendo espiritualmente, e sempre que você tem crescimento, você tem atrito, você tem dificuldades, você tem desafios. É como uma mulher gestante, não é? A barriga cresce, e junto com a barriga tem o quê? Tem atrito, passa mal, tem enjoo, dor na coluna, dor no pé, enche aqui. Por quê? Porque tem uma vida crescendo dentro dela. A criança, quando cresce, o próprio Lima agora, os dentes estão nascendo, então é um processo que existe atrito, existe dificuldades. Então, todo crescimento, seja ele físico, espiritual, profissional, acadêmico, você vai ter dificuldade, provas a serem feitas, vai ter que estudar, vai ter que fazer prova, tem que passar, tem que ler. Então, sempre que você tem crescimento de qualquer espécie, você vai ter dificuldades, você vai ter atrito. E não é uma coisa necessariamente ruim, mas aqui está tendo então esse desafio todo. E todos nós vamos crescer até o dia da nossa morte. Aqui Davi estava já no fim da vida e ele estava tendo dificuldades, estava tendo essas dores de crescimento, digamos assim, essas dores de desenvolvimento. Então, eu e você, nós vamos ter crescimento, nós vamos ter as dificuldades e as dores do crescimento enquanto estivermos vivos. Ah, pastor, estou cansado dessas dificuldades do crescimento, eu não aguento mais. Então morra. Não é uma praga, estou dizendo. Quando você morrer, você não vai ter como crescer. Quando você morrer, vai acabar as dificuldades, os desafios, não vai ter mais nada para você se preocupar. Então, essa é a opção que nós temos. Mas crescer, entenda bem, crescer nem sempre é algo positivo, crescer nunca, nem sempre é algo que é para frente. Nós podemos crescer para cima, e é isso que está acontecendo aqui, ou seja, você cresce para cima, você está avançando, você está crescendo, você está progredindo, mas você pode também crescer para baixo. Por exemplo, a raiz de uma árvore, ela cresce, mas como vocês bem sabem, a raiz de uma árvore, ela cresce para baixo.
Então, o crescimento ele pode ser para cima, ele pode ser para baixo. O crescimento pode ser algo positivo ou negativo. Em outras palavras, você pode crescer em graça ou você pode crescer em desgraça. Você pode crescer no conhecimento de Cristo ou você pode crescer no conhecimento de viver longe de Cristo. Tudo isso é crescimento. Tudo isso é avanço. Agora, não é avanço para frente, não é progresso, é retrocesso. Mas seja progresso ou seja retrocesso, sempre haverá movimento. E onde há movimento, há atrito. Por isso que é importante você trocar o óleo do carro. Por quê? Porque as peças estão sempre em movimento e quando não está a coisa bem lubrificada, bem atinada, bem equilibrada, vai acabar tendo atrito e vai gerar desgaste. Então, crescimento nem sempre é algo que é positivo, pode ser algo negativo. Nós podemos crescer financeiramente, na poupança, na conta corrente, mas podemos também crescer negativamente, aumentando nossas dívidas, né? Quando o cartão chega àquele ponto, você não consegue nem pagar o mínimo mais, não faça essa besteira. Então, isso tudo é o quê? É atrito, é movimento. Estamos sempre na vida em constante fluxo. Não estamos estacionados, parados, estáticos, estamos sempre em fluxo. Seja para frente, seja para trás, estamos em fluxo. E fluxo gera atrito, gera dificuldades. Então, vamos ver aqui esses crescimentos, essas questões das dificuldades do crescimento cristão. E vamos ver aqui, então, como nós temos essa introdução para esse tema. Bom, no versículo 1 fala assim, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Veja o que está acontecendo. A ira do Senhor não se acendeu contra Davi. Contra quem foi que se acendeu a ira do Senhor? Acabamos de ler. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Deus estava irado com o seu povo. Com o seu povo. E nós no versículo 1 que fala, e a ira do Senhor se tornou. O que quer dizer isso? Voltou. Mais uma vez. Por que mais uma vez? Bom, lembra algumas semanas atrás, lá em 2 Samuel capítulo 21, que nós estudamos a questão que a ira do Senhor se acendeu essa outra vez. 2 Samuel 21 fala, e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saúl e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Deus já havia acendido, se tornado irado com o povo de Israel, devido a essa questão de Saúl. Por quê? Saúl fez uma grande injustiça, perseguiu, matou todo um povo inocente, e ninguém ligou para a grande justiça. Anos e décadas se passaram, e ninguém achava nada demais, vocês lembram bem do episódio. E Deus se irou e mandou uma fome que durou 3 anos, até Davi falar, Deus, qual é? E Deus falou que demorou 3 anos. 3 anos, Davi, demorou para você perguntar para mim por que estava acontecendo isso? Aí ele falou para Davi, foi por causa dos gibeonitas. Então, aqui nós temos mais uma vez, não está dizendo exatamente o que foi que o povo de Israel fez, não sabemos o que suscitou, acendeu a ira de Deus, mas sabemos uma coisa, Deus voltou, retornou mais uma vez, ficou irado com o seu povo e tomou as devidas providências. Então, aqui fala que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles. Veja que interessante, Deus incitou Davi contra eles. Eles quem? O povo. O problema que Deus tinha não era com Davi, era com o povo. Vamos dizer uma coisa, quem era o líder? Quem era o rei? Quem era a autoridade? Era Davi. Então Davi foi usado por Deus para trazer disciplina sobre o povo de Israel. Agora, aqui fala que Deus incitou, é interessante, não fala que Deus tentou, porque nós sabemos que Deus não tenta ninguém. Lá em Tiago fala isso, ninguém tenta, Deus não tenta ninguém. Então, ele incitou. Então, Deus não tenta ninguém, mas Deus ele permite que alguém seja tentado. Ele permite, Deus ele retira, digamos assim, aquela cerca de proteção, aquela cerca de graça, aquela cerca de misericórdia talvez, dependendo das circunstâncias, mas ele permite que a pessoa seja tentada pela carne, pelo diabo ou pelo mundo. São os grandes 3 inimigos do homem e especificamente do crente. Nesse caso específico, nós sabemos qual dos 3
foi que Deus permitiu que viesse a tentar Davi. Se você olhar em 1 Crônicas, capítulo 21, onde nós temos um relato paralelo a esse relato que nós lemos em Samuel. Em 1 Crônicas, capítulo 21, e no versículo 1, está dizendo assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então nós sabemos pelo relato paralelo em 1 Crônicas 21, versículo 1, que foi Satanás que veio tentar Davi a contar o povo. Nós sabemos que Deus permitiu que ele fosse tentado por Satanás. Deus removeu a cerca de proteção e abriu a porta para que ele fosse tentado. Agora Davi foi avisado. Davi foi avisado até por Joabe, o seu general. A Bíblia chama de capitão, mas é mais para general do que capitão. Mas, se você olhar no versículo 3 que nós lemos, diz assim: Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó meu rei Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que procura isso, meu Senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Isso é 1 Crônicas 21, 3. Estou lendo depois de 2 versículos depois. E nós temos a mesma coisa que nós lemos aqui no versículo 3 de 2 Samuel 24. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus esse povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do meu rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu Senhor, esse negócio? Então, Joabe, que francamente Joabe não é a pessoa mais espiritual na Bíblia. Joabe, se você estudar a vida dele, não é a pessoa mais graduada espiritualmente. Ele era um tanto carnal, meio que ignorando as coisas de Deus muitas vezes. Era Davi que mantinha ele mais ou menos num lugar. Mas até Joabe chegou para ele e falou: Rei, mas por que isso? E não só Joabe, mas os demais capitães, porque nós lemos assim no versículo 4: Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães. Então não era só Joabe, era Joabe e os demais capitães, os demais generais, todos eles perguntando e tentando mudar a mente de Davi. Eles falam: Rei, por que isso? Você vai ganhar o que com isso? Para que isso? Agora, o interessante é que a Bíblia não fala exatamente o motivo e a razão pelo qual essa contagem é tão pecaminosa. Nós vamos ver isso mais tarde, mas não fica claro, não é evidente, não salta das páginas o porquê. Afinal de contas, Deus tem um livro todinho chamado Números, que Ele mandou o povo contar. Ele falou: faça um censo, eu quero saber, eu quero que vocês saibam quantas tribos tem, quantos de cada tribo, a idade do pessoal, a divisão, eu quero saber tudo isso. Então, qual é o grande pecado em contar? Nós vamos ver mais adiante um pouquinho, mas não fica muito evidente e não é exatamente para hoje. Mas o que Davi veio aprender aqui, esse vai ser o primeiro subtema do nosso tema sobre dificuldade do crescimento do cristão, é o seguinte: é que Davi veio descobrir sobre novos critérios. Novos critérios. Olha comigo em 2 Samuel 24, no versículo 11. Que diz assim: Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Veja só, nós não sabemos o porquê desse grande pecado de contar o povo. Não sabemos ainda, vamos saber futuramente. Mas foi tão pecaminoso aos olhos de Deus, que Deus falou assim: eu vou te dar 3 opções. E aqui estão elas. Escolhe uma. Você quer que haja 7 anos de fome? Lembrando que alguns anos atrás a terra passou por 3 anos de fome. Não foi nada agradável, imagine 7. Ou você escolhe 3 meses com seus inimigos te perseguindo, ou seja, eles atacando e você perdendo. Por 3 meses você não vai ter vitória nenhuma, você vai perder toda a batalha, todo ataque, toda investida do inimigo vai ser vitoriosa por 3 meses contra você.
e o seu povo. Ou 3 dias de peste, de doença. Davi aqui veio descobrir novos critérios. Critérios de quê, pastor? De como Deus trata e lida com crentes maduros na fé. Deus usa critérios diferentes. Deus deixa certas coisas passar, digamos assim. Deixa algumas coisas, faz vista grossa, digamos assim, para algumas coisas na vida de um crente novo, as quais ele trata severamente quando alguém maduro na fé comete as mesmíssimas coisas. Mas pastor, mas a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que Deus é justo, como que ele vai tratar alguém diferente? Pois é, Deus é justo. Deus é justo perfeitamente. A justiça de Deus excede o nosso entendimento, mas não é uma coisa que a gente tem que ficar olhando bom, não dá para entender. Dá para entender sim. E Jesus explicou da seguinte maneira: e a qualquer que muito for dado, muitos lhe pedirá, e ao que muitos lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Esse é o critério que Deus usa. Então, um crente novo que foi salvo há 1 semana, 1 mês, 6 meses, ele vai ser julgado e abordado por Deus com um critério totalmente diferente de um crente velho na fé que foi salvo já há anos. Davi era altamente maduro na fé. Ele havia um caminhar íntimo com Deus. Ele tinha um coração segundo a Deus, ele havia andado, convivido, visto, Deus tinha livrado, falado com ele. Davi altamente tarimbado, Davi altamente experiente nessa área. Então, certas coisas que passariam na vida de um crente mais imaturo, digamos assim, um crente mais novo, não passariam despercebidos com um crente maior. Agora, veja bem, Davi veio descobrir isso agora, com quase 80 anos de idade. Nós temos o benefício que nós podemos aprender hoje. Nós não precisamos esperar os anos passar para a gente lá na frente aprender. Podemos aprender aqui, podemos aprender agora e podemos colocar em prática o que Davi aprendeu no final da sua vida. Agora, se você quer passar a vida e aprender com seus próprios troncos e barrancos e quedas e cabeçadas, boa sorte, vá-se embora. Eu acho tolice, loucura, desperdício não aprender com os erros dos outros e aprender com as lições que os outros já aprenderam por nós. Para que eu vou dar cabeçada, tropeçada, cair, quebrar a cara, quando alguém já fez isso por mim? Então vamos aprender, mas a decisão de cada um faz o que bem quiser da sua vida. Então, não estamos falando aqui de alguém que é experiente, como é o caso, alguém que é recém-salvo, como é o caso de Davi. E aqui Deus pega pesado. Deus pega com Davi pesado. Mas nunca faria isso se fosse alguém novo na fé, alguém que não tivesse a maturidade espiritual de Davi. E lá em Lucas 12, 48, está o critério. Aqui muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido. Deus espera muito mais. O critério é outro. A barra é mais alta. O alvo é mais alto. Por quê? Você recebeu muito. Então muito lhe é dado. Por isso que muitos crentes, quando são salvos, eles fazem algumas coisas, porque Deus, e não acontece nada com eles, digamos assim, Deus não lida com eles, porque Deus está sendo menos rigoroso, porque eles são mais novos na fé. Agora aqui, no caso de Davi, não. Chegou um ponto na vida de Davi, que a barra do julgamento, o nível do julgamento, aquilo que Deus exige e espera pela condição e posição espiritual dele, está lá em cima. Está lá em cima. Deus está sendo criterioso e rigoroso com ele. E chega um ponto, eu já falei isso antes, que a cada má escolha que você faz, a cada decisão errada que você faz, no próximo passo você vai ser apresentado com algumas opções. E cada vez que nós tomamos uma opção errada, o próximo cardápio de opções, as próximas opções disponíveis ficam gradativamente piores. Vou dar um exemplo. Você tem uma escolha hoje. Eu posso escolher uma coisa boa, neutra e ruim. Ah, eu vou na boa.
Se você for para a decisão boa, agora você tem excelente, bom e neutro. Opa, eu vou no bom. Aqui no bom você tem maravilhoso, excelente e bom. Então veja bem, a cada escolha boa, os cardápios, as opções vão se melhorando, se aprimorando. Conversamente, do outro lado, você pega o ruim, o próximo cardápio vai ser ruim, neutro. Eu vou no ruim. Tudo bem, posso ir embora no ruim. Ruim. Eita, ruim. Eu vou nesse ruim aqui. Agora, péssimo, ruim. O outro é péssimo, ruim. O outro é péssimo, horrível. O outro é Deus me livre, cruz credo, Maria. Porque vai ficando pior, gente. Pois Davi chegou no ponto onde era cruz credo, Ave Maria, Nossa Senhora. Já pensou? Davi escolha 7 anos de fome, 3 meses de apanhar os inimigos, ou 3 dias de uma peste. Ruim, péssimo. E aí? Pois é, Davi chegou naquele ponto onde, gente, isso era Davi. A quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Deus estava pegando pesado em Davi, por quê? Porque Davi deveria ter sabido melhor. Davi não era nenhum recém-nascido de novo, Davi não era nenhuma criança na fé, Davi já tinha andado com Deus tinha livrado ele da boca do leão, do urso, tinha livrado ele de Golias, ele matou Golias, Deus o fez um príncipe, fez um rei, livrou de Saul, colocou no trono, livrou de inimigos, consolidou o reino. Deus exigia muito mais de Davi, porque Davi foi dado muito. Só porque ele contou, é só para mim e para você, mas para Deus, Deus está por aqui, Davi, você não deveria, na sua posição, na sua condição, no seu estado espiritual, depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que passamos, você jamais deveria ter cogitado fazer isso. Mas só porque eu contei? Pois é, só porque você contou. Então aqui, estamos vendo que Deus está usando um novo critério com ele. Olhe comigo para Lucas, capítulo 12, versículo 48. Nós vimos que é um novo critério. Davi viu isso. E Davi está vendo que Deus cobra com maior rigor. Deus cobra com maior vigor. Lucas 12, 48, a segunda metade do versículo fala, eu já li, vou ler de novo, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Note que fala dado e confiado. Dado e confiado. Deus ele não só apenas dá algo para a gente. Ele dá e ele confia. Veja bem, Deus confia, a quem muito é confiado, Deus confia, não é a gente que tem fé em Deus, é Deus que está tendo fé em nós. Ele nos deu algo confiando que aquilo que Ele nos deu ia operar para aquilo que Ele tinha em mente. E quando Deus confiou tudo que Ele confiou para Davi, Ele não tinha em mente que Davi iria decepcioná-lo. E quanto mais Deus lhe dá, e quanto mais Deus lhe confia, mais Deus vai lhe cobrar. Mas nós somos responsáveis a prestar contas e respondemos pelos nossos atos perante Deus. Você está traindo a confiança de Deus. Então, você tem um patrão, ele coloca você responsável pelo caixa da empresa. Aí você faz o quê? Você mete a mão no caixa e sai roubando. Quando o patrão descobre que você traiu a confiança dele, o que ele vai fazer? Ele dá um aumento, uma promoção? Não. Você vai chamar a polícia. Mas patrão nada, chama a polícia, seu ladrão sem vergonha. Confiado. Já que estamos no assunto do ladrão sem vergonha, esses políticos que são confiados no erário público, que roubam, enriquecem ilicitamente, o que eles merecem? Misericórdia? Compaixão? Não.
merecem perder seus cargos e serem presos. Não é o que acontece, mas é o que deveria acontecer. E mesma coisa que a quem muito é dado, muito é confiado. E a quem muito é confiado, muito será cobrado. Pense nisso. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para você entender como e por que Deus cobra com maior rigor. Quando nós somos salvos, o primeiro dia depois da salvação, nós caminhamos num caminho largo, amplo, ou podemos dizer, nós somos ovelhas num pasto grande. E nesse pasto nós podemos ir, voltar e andar na beira do caminho e vir para o meio, para o outro lado. E existe uma certa latitude, um certo espaço que nós podemos andar. Ao passo que nós crescemos e ficamos mais próximos de Deus, esse pasto, digamos assim, ele vai encolhendo. O caminho, uma vez mais largo, se torna mais estreito. Ou seja, fica mais fácil você sair. E quando você sai do pasto do caminho, Deus vem e disciplina-nos. Então entenda, alguém que nasceu de novo ontem, ele tem uma latitude toda aqui, ó. E tudo isso daqui, ó. Então ele pode dar 3 passos para cá, 3 passos para lá, e ele está dentro do caminho, dentro do pasto. Mas ao passo que nós crescemos e o caminho se estreita e o pasto diminui, chega um ponto que eu não posso dar 3 passos para cá, eu posso dar 1. Mas antes eu podia dar 3 passos e, pois é, o caminho se estreitou, o passo diminuiu. O que Deus fazia vista grossa antes, ou seja, 2, 3 passos para lá, hoje Deus fala, meio passo. E ao crescer, para chegar um dia que o seu caminho é tão estreito, você tem que andar aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala que não queiram muitos de vós serem doutores. Por quê? Porque serão julgados mais rigorosamente. O que quer dizer isso? Se eu cometo um erro que você comete, talvez Deus vai tratar com mais misericórdia do que a mim. Por quê? Porque eu sou pastor da igreja. Eu devo ser mais forte espiritualmente, mais experiente espiritualmente. Então Deus vai me julgar com maior critério. Então você pode sair e fazer uma bobagem. Você pode sair... Eu não estou dando permissão não, só estou dizendo assim, poderia. A pastora falou que eu podia sair e fazer bobagem, então... Tchauzinho, eu vou ali e volto já. Veja bem, você pode fazer algo que Deus não aprova, Deus não concorda, Deus é contra, mas Ele vai só dar, sabe o quê? Um puxãozinho de orelha em você. Eu, no entanto, faço a mesma coisa, leva uma lapada que meus dentes voam tudinho. Por quê? Porque o critério é outro, gente. O critério é outro. Davi aqui era tarimbado na fé. Esse pequeno erro, ele só contou o povo, a gente nem sabe claramente o porquê que isso foi um problema. Mas porque ele contou o povo, ele levou uma lapada, que Deus falou, escolha. Eu vou dar 3 escolhas. Ruim, ruim, ruim. Pronto. É um péssimo lugar. E Deus falou, escolha, Davi. Só. É como Deus chegar para você e falar, você quer morrer como? Queimado, afogado ou eletrocutado? Eu queria morrer dormindo. Eu queria comer uma pizza bem grande e morrer de infarto devido à pizza, alguma coisa assim. Eu queria comer uma acarajé e ter a cajaritite e morrer sonhando com a cara. Entendeu? Quer morrer dormindo, tranquilo, na paz. Mas se alguém vem e fala, escolha a sua morte. Caramba, que escolha é essa? Pois é, foi o que Davi se encontrou. O pior não foi nem com ele, era com o povo dele. Quem ia sofrer a fome era o povo. Eu te garanto que durante 7 anos podia todo mundo passar fome, mas se houvesse comida, na mesa do rei ia ter comida. Os 3 meses de batalha perdida, quem estava lá na frente ia ser Davi, com 80 anos de idade. Não, quem está na frente eram os soldados que iam morrer, não era ele. Os 3 dias de doença, não era Davi que ia morrer, não, era o povo. Então não era nem com ele. Mas ele tinha que fazer essa escolha. Então, o crente novo comete erros, digamos assim, grosseiros de Deus, deixa passar, porque o critério é outro. O crente novo, talvez não se porta como deveria, e Deus deixa passar. Agora, um crente mais velho na fé, um crente mais maturo, quando se porta do mesmo jeito, Deus vem, ó. Ah, pastor, Deus não está. Então, meu querido, minha querida, tu não é salvo.
Porque a Bíblia fala que Deus açoita todo aquele que recebe como filho. E se você está sem disciplina, então são bastardos e não filhos. Só estou dizendo que a Bíblia fala em Hebreus. Alguém diga amém? Muito obrigado. Então, veja só. O crente pode ter cerveja na geladeira dele. Por exemplo, deixa eu falar. Eu não apontei para ninguém, viu? Eu só fiz assim. Agora, vai eu ter cerveja da minha geladeira? Eu não tenho não, viu? Não tenho preço de ninguém lá. Pastor, vem aqui ajudar você a se acertar com Deus. Entenda. Alguém uma vez me deu uma receita para como matar aqueles bichinhos que ficam no pé de graviola. Você compra chumbo fumo grosso e pinga. Eu falei, Maria Cruz, eu vou comprar, eu pastor, vou sair, vou comprar pinga, como é que vai ser isso? Aí mandei a irmã Simone. Eu falei lá no mercado, só se enfia na barraca mais lá dentro que tiver, compre um tanto assim daquele fumo grosso para picotar e tinha que botar na pinga, deixar uma semana, aí depois você coava e baforava lá na planta, mas eu falei, já pensou, eu sei, quando eu comprar aquela pinga, vai estar metade da igreja passeando lá, outro vai pastor. Pastor, eu não lhe conheço, não sei quem é. Eu tenho um irmão gêmeo por aí. Então veja bem, muito crente faz isso. Muito irmãozinho novo na fé, está com maço de cigarro no bolso. Deus concorda? Deus quer esse tipo de coisa? Não, mas Deus usa outro critério quando alguém novo na fé. Agora, ao crescer na fé, com o passar do tempo, ao crescer na graça, Deus espera mais de você e Deus cobra mais de você e Deus usa um outro critério. Usa um outro critério. Muito crente novo, falta culto. A Bíblia fala que não se deve faltar ao culto. Quanto mais quando se aproxima o final da vinda de Cristo. Agora, alguém mais experiente quando falta o culto, Deus trata de outra forma, é outro critério. É engraçado, pastor. Tempo atrás eu faltava culto e pronto. Agora, quando eu falto, parece que Deus vem e... Pois é, outro critério. Mas porque antes eu faltava, não acontecia nada, agora eu falto, Deus vai lá e pimba. Sabe por quê? Porque Deus está usando um outro critério. A quem muito é dado, muito é cobrado. Muito crente não serve para evangelizar. Tudo bem, foi salvo semana passada? Deus faz vista grossa para isso. Agora aquele crente está na igreja anos e anos e anos e nunca levou ninguém a Cristo, nem tentou e não tem vontade. Deus vai trazer lapada. Para mim ele não trouxe. Então tu não é salvo. Pastor, você quer dizer? Eu não quero dizer nada, estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Deus usa critérios diferentes. Usou com Davi, vai usar com a gente. Não tenha dúvida. O crente novo comete deslizes e Deus usa outros critérios, outras consequências, mas disso depois vem a mudar. Aquele caminho que era largo, ele se estreita. Aquele pasto que era amplo, ele diminui. E com isso vem as lapadas divinas para nos corrigir. E Deus então começa a cobrar e esperar mais de nós. Quer um exemplo de quem Deus esperava muito? Cristo. Cristo, a pessoa mais próxima, mais íntima com Deus Pai, sendo ele uma pessoa da própria Trindade, ele andou um caminho tão estreito, tão reto, um pasto tão pequeno, que ele nunca pecou. Está vendo? Quanto mais próximo de Deus, mais estreito é o caminho. Agora veja bem, eu entendo, nós nunca vamos chegar ao nível de Cristo. Ali não é um nível hard, ali é um nível impossível. Nós nunca vamos chegar ao nível de Cristo, mas o nosso caminho se estreita e o nosso pasto diminui. E a latitude que nós temos fica menor. E quando a gente se aproxima, Deus fala, olha, você passou dali, lá vem lapada. Para nos corrigir. Olha para Números capítulo 20. Números capítulo 20. Deus não só cobra com mais rigor, mas Deus ele trata com mais rigor.
Então, veja bem, nós vimos que Deus usa critérios diferentes, novos critérios, ao passo que a gente cresce. Deus, ele cobra com mais rigor e Deus, ele trata-nos com maior rigor. Números 20 e o versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, marque bem, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Sim, pastor, e daí? Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão, e o quê? Feriu a rocha. Esse feriu quer dizer, ele fez assim, ó. Ele bateu. Deus mandou ele fazer o quê? Falar. Deus falou, fale a rocha. Uma vez. Ele falou e fez o quê? Bateu 2 vezes. Água saiu? Água saiu. Todo mundo feliz da vida, saiu água, bebeu o jumento, o cavalo, o boi. Todo mundo bebeu, as pessoas. Maravilha, tomaram banho, piscina, surfaram, andaram em caiaque, foi uma maravilha. Mas algo não estava certo. Deus lhe trata com maior rigor, ou seja, mais fortes são as lapadas divinas. Os açoites são mais fortes. Estudando aqui esse episódio, a gente vê de Davi, nós podemos ver que quão pequenos eram os delitos e pecados de Davi e quão violentamente Deus os tratou. Gente, morreram 70 mil pessoas. Só porque Davi contou ao povo, morreram 70 mil pessoas. Pois é. Mas não foi só com Davi, não. Foi com Moisés. Aqui nós temos Moisés. Mesmo caso. Moisés era muito próximo de Deus. Lá em Êxodo 33, versículo 11, diz assim, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Deus tratava Moisés como seu amigo. Isso não é dito de mais ninguém em toda a Bíblia. Você vai encontrar um outro personagem bíblico que fala que Deus tratava como se fosse face a face como um amigo. Essa era a proximidade que Moisés tinha com Deus. Então o seu pasto era pequeno. O seu caminho era estreito. E quando Deus falou, fale para a pedra, e ele bateu, Deus falou, ok, basta. Chega, Moisés. O que foi que Moisés fez? Só porque ele bateu em vez de falar, mas não saiu água. Pois é, mas como o caminho era estreito, como o campo era pequeno, Deuteronômio 34, versículo 10. E nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. O maior profeta de todo Israel foi quem? Moisés. Será que Moisés era próximo de Deus? E 2, fala aqui, ó, a quem o Senhor conhecera face a face. Moisés é o único homem no Velho Testamento, fora Adão, claro, que viu. Ele não viu a face de Deus, mas ele viu Deus, tanto que o rosto dele ficou resplandecente, ele teve que descer do monte usando um véu, porque quando entrava o véu, era tão claro o brilho que ninguém aguentava olhar para ele. Eu ofuscava a vista das pessoas. Porque Deus o colocou na rocha e ele viu Deus passar de trás. Só Moisés. Moisés era próximo de Deus, Moisés foi dado muito, Moisés recebeu muito, Moisés foi confiado muito. E por isso, muito foi cobrado. Moisés, fale a rocha. Moisés foi lá e fez. Deus falou, ok, acabou.
As consequências foram graves. Sabe o que foi o resultado? Olha em Números 20 e versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Deus falou: porque você fez isso, não vai ser você quem vai entrar e levar o povo para a terra prometida. Gente, Moisés passou 40 anos quebrando a cabeça com esse povo rebelde. 40 anos no deserto arrancando os cabelos. Ficou tudo branquinho os cabelos dele. Depois de 40 anos servindo a Deus, uns 40 anos fazendo milagres e maravilhas, e servindo, e julgando, e guiando, só porque ele bateu numa rocha, em vez de falar, Deus falou: por isso tu não vai entrar na terra prometida? Você vai ver, mas não vai entrar. Deuteronômio 32, versículo 51. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deus falou: você vai ver, mas tu não vai entrar. Nossa, como Deus foi rigoroso! Foi. Por quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. E Moisés foi dado muito. Davi foi dado muito. Só porque ele cantou o povo, só porque ele bateu na pedra. Deus não é justo. Gente, Deus é justíssimo. Essas coisas aos olhos humanos parecem injustas, mas Deus fala: quem muito é dado, está cobrado. E Deus abençoou, usou, deu, confiou riquezas espirituais eternas e terrestres temporais na mão desses dois. E isso tem mais. Só vou falar de Davi e Moisés, mas existem muitos exemplos. Podemos falar de Saul, podemos falar de Sansão, podemos falar de Paulo. Gente, Paulo foi preso, porque Deus falou: não vá para Jerusalém. Eu vou, ok, se for, vá preso. Eu vou, vá. Foi, ficou preso e morreu na cadeia. Não foi mais solto depois daquilo. Paulo que fez. Pois é, Paulo, gente. Podia passar aqui, horas e horas falando de exemplos de pessoas a quem Deus confiou muita coisa. E por causa de uma coisinha aqui. Quantas vezes Deus falou para você não fazer alguma coisa e você fez? E tu não foi preso? Mas também tu é nenhum Paulo, né? Mas entenda, quanto mais nós recebemos, quanto mais Deus confia em nós, e nós quebramos essa confiança, maior vai ser a repercussão e a consequência e as lapadas em nossas vidas. E mais uma vez repetindo: não, pastor, não tem consequência. Então, o que posso dizer? Filho de Deus, pisa na bola, não tem consequência? Não, o outro lado da equação, sabe o que é? Perdido, perdido, perdido. Não tem como, gente. O outro lado da equação, alguém que se diz crente, entra aqui uma desgraça e não acontece nada, não tem, é perdido. Porque quem é salvo, Deus açoita. Quem me recebe como filho, ele açoita. E se estamos sem disciplina, é porque não somos seus filhos. Então temos que ter muito cuidado. Estamos sempre crescendo, gente. Ou para frente, ou para trás. Isso vai trazer atrito. E Deus vai tratar desse atrito quando é para trás. Porque Deus ele nos confia coisas para a gente ir para frente, não para trás. E quando a gente move para trás, Deus ele muda o critério de acordo com o tempo que nós temos na fé. Aquilo que nos foi dado. Aquilo que nos foi confiado. Ah, não gosto disso. Infelizmente ou felizmente, nós não temos escolha. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Deus fez com Davi, Deus fez com Moisés, Deus fez com um monte de gente. Está aí, está na Bíblia. Aí sim vem a questão de fazer acepção de pessoas.
Você acha que Deus vai nos tratar diferente do que tratou o seu amigo Moisés, que ele chamou meu amigo? Eu falo como se fosse meu amigo. Ele vai tratar diferente a Davi, que falou que cujo coração é como o coração de Deus. Deus vai tratar de diferente? De modo algum. De modo algum. Então vamos ter cuidado e entender que existem critérios diferentes. E Deus trata com maior vigor. E Deus cobra com maior vigor. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, abençoe